Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar agora uma aulinha sobre porcentagem da nossa frente 2. Vamos praticamente deixar por encerrada a frente 2. Nessa aula que nós vamos agora falar sobre porcentagens. Como eu já havia dito, a gente vai dar praticamente por encerrada a nossa apostila. Então vamos lá. Porcentagem, a nossa razão como comparação. Razão, uma fração, para a gente fazer a comparação dos valores que a gente vai ter. Então, primeiramente, vamos pegar um exemplo. Paulo fez uma prova que valia 8 e tirou 5. Para sua irmã Marta, a mesma prova valia 5 e ela tirou 3. Qual dos dois teve o melhor desempenho? Se saiu melhor, teve o melhor desempenho na prova. Então o que a gente tem que fazer? A comparação entre os valores. O problema consiste em comparar 5 com 8 e também 3 com 5. Essa comparação deve ser feita a partir da observação da operação de divisão. Então o que a gente vai fazer? As relações entre esses dois valores. 5 dividido por 8 e 3 dividido por 5. Para a gente ter a relação entre os dois casos. Olha lá, 5 por 8, 0,625, que daria 625 por 100, 62,5%. E Marta, 3 quintos, 0,6, isso daria 60 por 100, 60%. Ou seja, Paulo tirou mais nota do que Marta. Pouquinho, mas tirou mais nota que Marta. Beleza? Essa é a razão de comparação entre os valores. Então, é fazer realmente a divisão, o resultado da divisão de 5 por 8, de 3 por 5, para a gente ver. Quanto maior for o resultado, como que eu vou dizer? Um desempenho melhor foi retirado quando a fração, o resultado da divisão for maior. Beleza? Então, agora uma outra relação aqui. Como transformar a porcentagem em número decimal e o número decimal em porcentagem, vice-versa. Então, 10%. Lembro que 10%, isso é um operador, é um 10 dividido por 100, que é dividindo isso, simplificando 1 sobre 10, e dividindo isso dá 0,1. Outro 5%, 5 sobre 100, 0,05. 100%, 100 por 100, a fração de denominador 100. Isso aqui significa exatamente a fração de denominador 100. 100% que é igual a 1. Agora o decimal. 0,15 transforma o decimal em fração, 15 por 100, 15%. Beleza? Outro aqui, no cálculo de porcentagem, a agilidade é muito importante. Tente fazer os cálculos mentalmente. Suponha que uma loja de um produto venda um produto por R$150 num certo dia. Dê desconto sobre esse preço. Vamos achar em reais os descontos relativos a 10, 40, 4 e 44% desse 150. Então vamos fazer aqui as contas. Então vejamos os cálculos. 10% é 10 sobre 100. Ok? Quando a gente calcula a porcentagem de alguma coisa, isso a gente já falou em outras vezes, em outras oportunidades, em outros cálculos, a gente já falou sobre isso. O que é? Lembra de 3 palavrinhas, o de que está aqui, o do e o da. De, do e da, 10% de 150. Alguma coisa dá 20% da farinha. 10% do minério. Então o que é isso? De, do e da, o que a gente sempre vai fazer? Toda vez que tiver essas relações, a gente vai multiplicar. Transforma o 10% em fração 1/10 e multiplica pelo 150. Eu chego em 15. Beleza? 40%, a mesma coisa. 40% seria 40 sobre 10. Ou 4 vezes 10%. Se 10% é 15, 4 vezes 15 daria 60. Ou fazendo o cálculo, ó, 60 é o valor numérico da porcentagem. 4%. O que 4% é do 40? O 4% com relação ao 40 é 1/10 de 40. Então, 1/10 de 40% é 1/10 daquele valor que a gente acabou de calcular. É 1/10 de 60, que é igual a 6. E o outro 44%. É somar esses dois, ó, 60 mais 6. São cálculos que ajudam a gente a fazer resultados mais... que a gente possa obter resultados mais rápidos. Nada impede da gente fazer aqui, nesse caso, 40 por 100 vezes 150. Cancela do mesmo jeito e chega no resultado da mesma maneira. Beleza? São cálculos que nos ajudam a economizar tempo. Beleza? Para refletir. Aqui percentuais de um número correspondem à metade dele, a terça parte dele, a quarta parte, o próprio número e o dobro dele. O que a gente pode fazer? 150 pessoas participam de um concurso, sendo 46% homens. Quantos homens e quantas mulheres há entre os participantes? Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar. A quantidade de homens é 46% de 150. 0,46 de 150 vai dar 69 homens dessas 150 pessoas.
faço 150 menos 69, eu tenho o restante a mulher. Mas se eu pensasse em porcentagem, o que a gente teria que fazer aqui para pensar em porcentagem? Eu tiro, se 46% é homem, 54% são mulheres. E eu faria 54% de 150, a gente chega em 81 do mesmo jeito. Ok? Esse sempre o cálculo. Por que 54, César? É 100 menos 46. Sobra 54% das mulheres. 54% de 150. Agora um outro aqui. Uma pesquisa sobre preferência de refrigerante, 32% consome a marca A, 42% a marca B e outras 91% a marca C. Qual é o total de pessoas consultadas? Então, olha lá, a soma dos que preferem A e B, 32 com 42, 74%. Quem prefere a marca C? 26%, é o que falta para 100. E desses é 91. Então, 26% do total é 91. Aí a gente vai calcular esse valor de X. Transforma o 26% em 26 sobre 100, que é 0,26. Passa esse valor dividindo o 91. Eu chego em 350 pessoas. Aqui 0,26. Faltou isso aqui. Beleza? 36 litros de água com 39 litros de vinho. São colocados juntos. Qual a porcentagem de cada componente na mistura? Então, a água, 36 litros, o volume de água, com relação ao volume total, que é 75. Então, 48%. A mesma coisa que o vinho. Volume de vinho com relação ao volume total, 39 de 75, 52%. A relação entre eles. Beleza? Agora, aumentos e descontos. Essa relação para a gente poder trabalhar com os fatores. Fatores de aumento e fatores de desconto. Se V0 é o valor inicial de uma medida, ela sofre um aumento ou um desconto segundo um percentual I. Como obter esse valor final? Nesse tipo de problema, vamos utilizar os conceitos de fator multiplicativo de aumento e fator multiplicativo de desconto. Aqui, resumindo, fator de aumento e fator de desconto. Mas é um fator multiplicativo. Pego o valor inicial e multiplico por esse valor para que a gente chegue no valor final, o valor pedido. Então, vamos pensar. Um produto que custava 300, sofre um aumento de 15%. Quanto ele passa a custar? 100% é o valor que ele custava. Ele custava 300. Isso refere-se ao 100%. Como ele teve um aumento de 15%, eu tenho aqui um mais 15%. Então ele vira 115% do valor que ele tinha. Então vamos dizer que o preço final é 115% do preço inicial. 115% de 300 é 1,15. Por que 1,15? É 115 dividido por 100, 1,15 de 300. Olha o 0,15 aqui, ó. Esse 0,15 é o 15% que a gente tinha no valor inicial. O 1 representa aquele 100% que a gente tinha. Então, esse valor 345 é o valor final. Então, vamos recapitular. 1,15 é o fator de aumento, o fator multiplicativo de aumento nesse caso. Outros casos. O aumento percentual de 5%. 5%, 5 sobre 100, 0,05. Fator de aumento, 100% mais 5%, 105, ou 1,05, certo? 1 mais 0,05 fica 0,5, tá bem? Aumento percentual de 32%, o I é 0,32, ou seja, eu vou ficar com 1,32, 1 mais 0,32, 1 mais I. É essa relação que a gente tem para aumentos, 1 mais I. Aumento percentual de 3,5, 0,035, 1,035, o I, 1 mais I, o fator multiplicativo de aumento. Beleza, gente? Quando a gente tem de uma maneira geral, a relação para a gente poder trabalhar aumenta, segundo uma taxa percentual, o fator de aumento é 1 mais I. Beleza? 100% o I, o índice de aumento, que é esse valor que a gente tem, que eu acabei de dizer. Beleza? A equação valor final é o valor inicial com essa multiplicação de 1 mais I, para a gente poder dar a caracterização de aumento. A mesma coisa quando a gente tem um parcelamento que a gente tem. Ó. O comerciante vende um tênis de R$65 à vista, pagando com um cheque pré-datado para 30 dias, esse valor aumenta 12%. Qual o preço final do tênis? Aumentou 12%, fator de aumento 1,12, 65 vezes 1,12, eu pagou R$ 72,80. Certo? Então, outros exemplos aqui para a gente poder calcular outras relações, depois vocês ficam com o slide para acompanhar. Agora vamos falar um pouquinho de desconto, a mesma ideia. Para a gente poder trabalhar nessa mesma ideia com descontos que a gente vai fazer, vamos lá, um produto que custa 250 sofre um desconto de 14%. Quanto ele passa a custar? Então, 100% agora descontou.
desconto, perdão, voltei aqui, o desconto de 14%. Então vai ser menos, desconto menos. Então eu vou multiplicar por 86%, que é 0,86. Desse valor de 250 ele fica com 215. O número 0,86 é o chamado fator de desconto que a gente já está acostumado a falar. Veja outros casos. Um desconto percentual de 5%, I é 0,05, o valor que eu vou multiplicar por 0,95, 1 menos I. Um desconto de 19%, eu vou multiplicar por 0,81. Por quê? 100 menos o 19, 1 menos I. 1 menos 0,19, 0,81. A mesma coisa com um desconto de 83%, eu vou multiplicar por 0,17, que é 1 menos 0,83. Então, de uma maneira geral, o fator de desconto é 1 menos I. Ok? 100% e a taxa. Se o valor inicial é V0 e sofre um desconto, o valor final é calculado como valor inicial que multiplica 1 menos I. Beleza? Então essas são as relações para a gente, aqui outros exemplos para a gente poder calcular e depois eu deixo nos slides para vocês. Ok? O real 1 é o fator de aumento? Não, o real 1 é o valor final, é o valor exato dele. Como é fator de desconto? Um valor menor do que 1. E como é um fator de aumento? É um valor maior do que 1. É isso que a gente vai estar relacionando aqui. Ó. Quando a relação entre o valor final por valor inicial é maior do que 1, o fator é um fator de aumento. Quando for um valor menor do que 1, é um fator de desconto. Então aqui nós temos, ó, uma loja, o preço de um liquidificador de 35 foi para R$ 40,60. Reduziu o preço de uma TV de 840 para 739. Quais foram os percentuais de aumento e de desconto? Nesse caso aqui, do liquidificador aumento e a TV de desconto. O valor inicial do liquidificador 35 foi para 40,60. Então o que a gente faz? Divide um pelo outro, fica 1,16. O que passou de 1 é o que ele aumentou 16%. A mesma coisa da TV, o valor final dividido pelo valor inicial, como o valor final é maior do que o valor inicial, ou seja, ele teve um desconto, subtrai, ele tem 12% de desconto, ok? Quando for esses aumentos sucessivos, aumentos e descontos sucessivos, um desconto depois o outro, a gente faz um fator multiplicativo de aumento e depois um fator multiplicativo de desconto, para que a gente possa depois multiplicar os valores por estes resultados. Olha lá, o valor é o valor inicial, primeiro ele sofreu um aumento e depois o desconto. Uma coisa e depois a outra. Então é o aumento sucessivo, como a gente fala. Certo? Então outros exemplos aqui que a gente tem, com os cálculos, vai ficar nos slides para depois vocês observarem com calma. Outros fatores que serão multiplicativos, de descontos sucessivos e assim por diante, para que a gente possa calcular essas relações. Tudo bem? Então eu vou deixar para vocês esses slides e aqui na aula online depois a gente comenta mais e faz os exercícios a partir desses exemplos que nós temos aqui. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso. Depois a gente se encontra no momento dos nossos exercícios. Ok? Fiquem com Deus, um beijo e até mais!